Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos novamente então continuar nossas aulas da disciplina de bases biológicas para os processos psicológicos. Hoje a gente vai falar sobre o sistema endócrino e a gente já inicia a aula perguntando, né? E essa tal felicidade, né? O que é essa tal felicidade? A gente já viu então que essa felicidade ela também está ligada aí ao nosso sistema nervoso central. Tem também aí as nossas sensações somestésicas que nós sentimos durante a nossa vida. E também tem um sistema límbico que é ligado, então, à nossa felicidade. Porém, agora a gente está entrando em um outro sistema que ele também está intimamente ligado à nossa felicidade, que é o nosso sistema endócrino. E ele vai regular, através de liberação de hormônios, o nosso dia a dia. Tá? Ah, falando sobre a felicidade, então a gente tem alguns hormônios que sim, eles regulam a nossa felicidade. E para a gente começar a falar, a gente vai falar sobre esses 4 hormônios: a dopamina, a endorfina, a ocitocina e a serotonina. São hormônios da felicidade e quando a gente sabe estimular esses hormônios, eles vão causar efeitos, então, que vão trazer felicidade à vida do ser humano, né? A nossa vida. A dopamina, ela é estimulada como? Fazendo exercício diariamente, dormindo em média 8 horas e celebrando pequenas conquistas. A endorfina, ela é estimulada ao rir com os amigos, praticar hobbies, cantar, dançar. A ocitocina, meditando, demonstrando afeto, realizando boas ações. E a serotonina, agradecendo, estando em contato com a natureza e ter memórias especiais. E quando a gente consegue, então, unir tudo isso aqui, a gente acaba tornando, então, né, a nossa vida mais feliz, através da nossa regulagem dos hormônios. Aqui, nesse quadro embaixo, né, que esses hormônios ele está quimicamente explicado com a esquizofrenia, ansiedade, felicidade, depressão, amor, luta ou fuga. Então a gente vê aqui que a esquizofrenia é quando a gente tem uma quantidade exacerbada de apenas dopamina, tá? Lembrando aqui, ó, a dopamina é a fazer exercícios físicos diariamente, dormir em média 8 horas e celebrar pequenas conquistas. E a gente só tem isso aqui cheio, né? Só o frasco de dopamina cheio. Então, a pessoa ela vai ser esquizofrênica. A ansiedade, ela já é o contrário, né? Esse frasco ele tem que estar vazio de dopamina. E aí, geralmente, quando a pessoa ela não faz exercícios físicos, não dorme em média 8 horas por dia, não celebra pequenas conquistas, ela terá mais crises de ansiedade. A felicidade, ela está ligada, então, com a serotonina. É a serotonina aqui, ó, agradecer, estar em contato com a natureza e ter memórias especiais, vai trazer, então, vai encher o nosso pote de serotonina, trazendo mais felicidades. A depressão, ela já tem que estar em níveis baixíssimos de dopamina e serotonina. O amor tem que estar ligado, então, com o nosso frasco aqui, ó, quase cheio, né, de serotonina, de dopamina e de ocitocina. E para a gente lutar ou fugir, o nosso frasco precisa estar cheio de noradrenalina e adrenalina, tá? Então, esses aqui, eles vão regular a nossa vida em relação tanto ao bem-estar quanto ao não bem-estar. Nosso sistema endócrino, então, ele não vai ser formado apenas por glândulas que liberem somente aqueles hormônios que a gente acabou de falar, e sim também com outros hormônios. Eles são glândulas endócrinas que vão liberar os hormônios diretamente dentro do nosso sistema circulatório. E aí, essas substâncias liberadas vão ser os hormônios.
As glândulas endócrinas, daí vem do grego de dentro, e aí elas vão lançar esses hormônios diretamente, então, no sangue, e onde vão atingir todas as células do corpo. A gente também possui alguns hormônios que são exócrinos, que esses hormônios eles são liberados, por exemplo, dentro do nosso sistema gástrico, né? E não é mais dentro do nosso corpo, e sim para a região fora, pois o nosso sistema gástrico, né, tem abertura da boca ao ânus, então ele fica como se fosse fora do nosso corpo. Os hormônios que são liberados por essas glândulas endócrinas são substâncias químicas que controlam diversas funções do nosso organismo, algumas a gente já acabou de ver, controlam atividades metabólicas, crescimento, funcionamento e regulação de órgãos e até comportamentos, estão contribuindo também para a manutenção da homeostase do organismo. Aí a gente tem dois tipos de hormônios aqui, que são os hormônios proteicos e os hormônios esteroides, ou também chamados de tireoidianos. Os hormônios proteicos, eles apresentam natureza hidrofílica, e essa natureza hidrofílica vai fazer com que ele não atravesse a membrana celular e, portanto, os receptores eles vão situar na membrana celular, e aí eles, ao se ligarem, eles vão ativar essas proteínas da membrana plasmática, que são proteínas mensageiras, e aí eles vão ativar outras no interior da célula, a qual eles vão desencadear então as reações para que as células alvos exerçam determinada função. E os hormônios esteroides, eles já são lipossolúveis, que é as mesmas características então ali da membrana plasmática. Eles vão atravessar a membrana plasmática e vão conectar ao receptor no citoplasma ou no núcleo, desencadeando sua ação. Então, essa é a diferença. Esse aqui ele vai chegar na membrana plasmática, vai conectar aqui a uma proteína que vai desencadear então essa reação para dentro da célula. Os hormônios esteroides, eles conseguem atravessar a membrana plasmática, essa verdinha aqui, e eles se conectam então ao receptor dentro da célula. Tá? Essa é a diferença então desses dois tipos de hormônios. Aqui a gente tem então as principais glândulas endócrinas, a hipófise, ela é uma glândula mestre, ela vai secretar os chamados hormônios tróficos, que vão controlar outras glândulas endócrinas, situa-se na base do encéfalo, como a gente viu aqui, próximo ao hipotálamo. Nos seres humanos tem um tamanho aproximado de 1 grão de ervilha, então ele é bastante pequeno, porém ele vai conseguir regular várias coisas do nosso corpo. E ele possui duas partes, que é o lobo anterior, chamado de adenohipófise, e o lobo posterior, chamado também de neurohipófise. Além de exercerem efeitos sobre os órgãos não endócrinos, alguns hormônios produzidos pela hipófise são chamados de tróficos ou trópicos, porque atuam sobre glândulas endócrinas, comandando a secreção de outros hormônios. São eles, então, o tireotrópicos, que atuam na glândula endócrina da tireoide, o adenocorticotrópicos, que atuam sobre o córtex da glândula endócrina adrenal, que vai ficar em cima do rim suprarrenal. Tem os gonadotrópicos, que vão atuar sobre as gônadas masculinas e femininas, e os somatotrópicos, que vão atuar no crescimento, então promovendo o alongamento dos ossos, estimulando a síntese de proteínas e desenvolvimento da massa muscular, e também aumenta a utilização de gordura e inibe a captação de glicose plasmática pelas células, aumentando a concentração de glicose no sangue, e vai inibir então a produção de insulina pelo pâncreas, predispondo então ao diabetes. Tá? Então aqui a gente vê, além da hipófise que está aqui no hipotálamo, tem a glândula pineal. Aqui no pescoço a gente tem a glândula tireoide e paratireoide. Aqui um pouco mais abaixo, entre os pulmões, a gente tem o timo. E aí tem o pâncreas, as glândulas suprarrenais aqui, que estão acima dos rins.
os ovários, no caso das mulheres, e os testículos, no caso dos homens. Essas são as principais glândulas. Aqui é a nossa hipófise, que está perto aqui do hipotálamo, no cérebro. Mesmo a figura parecendo um testículo, não é o testículo, então as duas partezinhas aqui da hipófise, tá? Então, ó, a parte da neurohipófise e da adenohipófise. Cada uma delas, então, vai ser responsável pela liberação de alguns tipos de hormônios. A neurohipófise, a ocitocina e a ADH. E a adenohipófise vai liberar, então, a prolactina, somatropina, a TSH, a ACTH, a FSH e a LH. Tá? E aí eles vão controlar aqui, então, né, através desses hormônios. Então, o ADH, ele vai controlar aqui o hormônio no rim, que é o hormônio antidiurético. A ocitocina, ele controla as contrações do útero, principalmente quando a mulher vai engravidar. Ocitocina, ela também controla as glândulas mamárias para expulsão do leite. Aí tem o TSH liberado também pela hipófise, que vai agir diretamente, então, nos hormônios da tireoide, principalmente para a liberação do TSH. A TSH, então, aqui ele vai agir sobre a glândula suprarrenal. O PRL, ele também vai, a prolactina, ele vai agir, então, na glândula mamária. Tem o GH aqui, então, o hormônio de crescimento nos ossos. O FSH e o LH, ele vai agir tanto nos testículos quanto no ovário. No ovário não, né, gente? No ovário. A glândula pineal, ela está conectada com os olhos por meio de nervos e é responsável pela produção do hormônio melatonina. E esse hormônio melatonina, ele tem a função de regular o nosso sono e o ritmo biológico nos humanos, e a sua produção obedece ao ritmo diário de luz e escuridão e vai se ligar aí ao ritmo circadiano. Ao outro lado aqui, então, a gente tem o hipotálamo, que é conhecido por excretar o controle sobre ela por meio de conexões neurais e substâncias semelhantes a hormônios chamados fatores desencadeadores ou de liberação. O meio pelo qual o sistema nervoso controla o comportamento sexual via sistema endócrino. O hipotálamo, que faz parte do nosso sistema nervoso central, ele também produz outros fatores de liberação que atuam sobre a adenohipófise, estimulando ou inibindo suas secreções. Produz também os hormônios ocitocina e ADH, que é o hormônio antidiurético, e armazenados e secretados pela neurohipófise. Então, o hipotálamo, ele vai fazer o controle, como a gente já viu nas aulas anteriores, de sistema nervoso central. O timo, ele é um órgão linfóide que é importante para a defesa imune em crianças, que ele vai se tornar vestigial no adulto, porque ele vai secretar hormônios que vai atuar na maturação dos linfócitos T, e após, então, nos adultos, esses linfócitos T, eles não serão mais secretados pelo timo, e sim pela medula medula vermelha, né, que está ligado aí ao nosso... Esqueci o nome do osso, gente. Da nossa coxa, esqueci, daqui a pouco eu lembro, tá? Mas não tem problema, vamos continuar aqui. Os testículos produzem a testosterona, que é responsável pela aparição das características sexuais secundárias masculinas, que é a barba, a voz, desenvolvimento muscular, a voz grave, na verdade, né? O aparecimento dos órgãos sexuais e a produção de impulso sexual.
Os ovários produzem progesterona e estrogênio, e a progesterona era produzida pelo corpo amarelo, atua com estrógeno na produção da parede uterina para receber o embrião. O estrogênio ele é produzido pelas células do folículo ovariano e determina o aparecimento das características sexuais secundárias na mulher, desenvolvimento das mamas, alargamento dos quadris, entre outros. Lembrei o nome, é o fêmur. Antes tarde do que nunca, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, então. A tireoide, então, que fica ao pescoço, ela vai ser estimulada, então, pelo hormônio liberado pela hipófise, o TSH. O TSH, ele vai ser o hormônio liberador da tireoide. E ele vai ser estimulado através do TRH, que vai estimular a hipófise, que vai vir lá do hipotálamo. Ativa a hipófise libera o TSH, ativa a tireoide. A tireoide, por si, então, ela vai liberar 3 tipos de hormônios, que é o T3, o T4 e a calcitocina. O T3 é o iodotironina e o T4 é a tiroxina. Isso aqui está ligado intimamente, então, com a quantidade de iodos que estão presentes no nosso corpo. Por isso aí a nossa necessidade de consumir o sal de cozinha, que pelo Ministério da Saúde foi colocado, então, foi colocado não, né? É necessário colocar o iodo no sal para que todas as pessoas consigam, então, consumir o iodo, para que eles estejam presentes aqui na produção desses 2 hormônios. Então, esses hormônios, tanto a iodotironina e a tiroxina, elas vão aumentar a velocidade dos processos de oxidação e de liberação de energia nas células do corpo, levando a taxas metabólicas e geração de calor. E quando a gente tem, então, problema nesses 2 hormônios aqui, a gente tem a pessoa com hipertireoidismo, quando tem poucos hormônios liberados, e quando tem muito hormônio tem o hipotireoidismo. O hipertireoidismo, ele vai aumentar a taxa metabólica, fazendo com que a pessoa emagreça demais, e o hipotireoidismo, ele diminui a taxa metabólica, fazendo com que a pessoa engorde demais. Eles estimulam ainda a produção de RNA e a síntese de proteínas, estando relacionados ao crescimento, maturação e desenvolvimento. A calcitocina, ela vai estar presente, então, na liberação de cálcio, né, na quantidade de cálcio no nosso sangue. Então, a calcitocina, esse outro hormônio liberado pela tireoide, ele vai participar do controle das concentrações sanguíneas de cálcio, inibindo a remoção de cálcio dos ossos e a saída dele para o plasma sanguíneo, estimulando sua incorporação pelos ossos. Então, o nível de cálcio no sangue está normal. O nível elevado de cálcio no sangue, aí ele vem, ativa a tireoide vai produzir a calcitocina. A calcitocina, então, ele vai aumentar a deposição de cálcio nos ossos, então tira do sangue e manda para os ossos, vai diminuir a absorção de cálcio nos rins e vai diminuir a absorção de cálcio nos intestinos, porque o sistema sanguíneo estava com elevada quantidade de cálcio. Consequentemente, isso vai fazer com que os níveis de cálcio no sangue se regularizem. A paratireoide, que fica então aqui, como está mostrando nos amarelinhos aqui, na tireoide, são pequenas glândulas, geralmente número de 4, localizadas aí na região posterior da tireoide. Elas vão secretar os paratormônios, que estimulam a remoção de cálcio da matriz óssea. Nesse caso aqui, então, vai ser ao contrário. A pessoa está com deficiência de cálcio no sistema sanguíneo, e aí a paratireoide que vai entrar em ação
para que o cálcio ele seja absorvido então nos intestinos e que o cálcio dos ossos também ele seja estimulado para ser jogado para a corrente sanguínea. Então, como a gente vê aqui, está normal, aí de repente aumenta ou abaixa o nível de cálcio, ativa então as paratireoides que vão aumentar a produção do paratormônio. O paratormônio então ele vai ativar os rins para aumentar a absorção de cálcio nos rins, que consequentemente vai liberar a vitamina D aqui no intestino, aumentando a absorção de cálcio no intestino. E ele também vai fazer com que o cálcio dos ossos saiam e vão em direção ao sangue. Esse cálcio, então, ele vai vir aqui em direção ao sangue para regularizar, então, entrar na quantidade normal. E a gente viu que o cálcio ele está ligado em várias das nossas do nosso metabolismo celular, né? Tanto lá no nosso sistema nervoso, através das células nervosas, e também em várias outras células do nosso corpo. A glândula suprarrenal. São duas glândulas localizadas sobre os rins, uma em cada rim. São divididas em duas partes independentes, a medula e o córtex. Elas são secretoras de hormônios diferentes, comportando-se como duas glândulas. Então a gente vê a medula aqui nessa parte interior e o córtex na parte mais exterior. O córtex secreta 3 tipos de hormônios, que são os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os androgênicos. A medula secreta a adrenalina e a noradrenalina. O córtex, aqui ele secreta o cortisol e a aldosterona, essenciais para a manutenção do balanço do sódio e do volume hídrico extracelular. E a aldosterona, que ela aumenta a reabsorção de íons de sódio nos túbulos nefríticos e aumenta a pressão sanguínea. E a medula, ela vai secretar adrenalina, também chamada de epinefrina, e a noradrenalina, também chamada de norepinefrina, que contribui na regulação da pressão arterial. E a secreção é estimulada por fibras nervosas pré-ganglionares. Tá? E isso vai depender muito, por exemplo, de um susto, de correr de uma presa, né? E vai estar ligado a exercícios físicos, por exemplo, para ativar então essa pressão arterial. O pâncreas é uma glândula mista, pois ela, além de liberar hormônios no sangue, ela também libera hormônios então na cavidade digestiva. A insulina, ela tem ação metabólica, pois ela vai ajudar a retirar a glicose da corrente sanguínea, fazendo com que ela entre então dentro das células e, consequentemente, essa glicose ela vai ser utilizada dentro das células para formação de ATP, que são as moléculas energéticas do nosso corpo. O glucagon ele tem ação catabólica, mobilizando a glicose, ácidos graxos e aminoácidos nos depósitos para a corrente sanguínea. Portanto, ativa a lise das moléculas de glicogênio armazenadas no fígado, transformando em glicose, chamada de glicogenólise, e é considerado hormônio hipergliceminante. Como que ocorre isso? Então, a gente, né, nós seres humanos, necessitamos da glicose, que vai ser então o nosso combustível aí, para a gente conseguir realizar as atividades do dia a dia. Quando a gente se alimenta, a glicose ela vai ficar presente então no nosso sangue, porém elas precisam entrar dentro das células para elas participarem do metabolismo chamado de glicólise, que faz parte da nossa respiração celular.
E é através da quebra da glicólise, que vai, lógico, dar origem a outras, né, moléculas, por exemplo, ácido pirúvico, piruvato. O piruvato vai entrar em contato com acetil-CoA, formando então, né, entrando no ciclo de Krebs. Aí o ciclo de Krebs, também conhecido por ciclo de ácido cítrico, vai fazer todas aquelas reações químicas, liberando quantidades de ATPs, e depois a gente ainda vai ter a cadeia respiratória, que vai liberar então mais quantidades de ATPs na quebra de uma glicose. E isso só é possível através da insulina. Essa insulina ela é liberada pelo pâncreas, e não sei se vocês já lembram, né, de quando vocês estudaram aí a citologia, que a membrana plasmática ela faz essa seletividade, né, da permeabilidade seletiva, onde ela consegue selecionar quem entra e quem sai da célula. E a insulina faz parte, então, dessa entrada e saída de substâncias, pois a insulina ela se liga a algumas proteínas, participando então lá do transporte passivo da difusão facilitada. E aí ela que consegue ser a chave para a entrada dessa glicose na célula, tá? E o glucagon, por exemplo, caso a pessoa ela faça muitos exercícios físicos e não se alimente com tanta glicose, consequentemente, vai fazer com que a nossa reserva de glicose, que geralmente fica aí no nosso fígado, que é o glicogênio, que é uma grande quantidade de glicose, ele se rompa, mandando a glicose para o sangue novamente. Aqui a gente vê então uma pessoa normal, o pâncreas libera a insulina se liga então ao receptor, fazendo com que abra então a porta de entrada da glicose através da membrana plasmática, através das proteínas, e aí a glicose entra para gerar todo esse ciclo aí da respiração celular, liberação de ATP. A pessoa que tem diabetes, ela vai ter uma deficiência na produção de insulina, fazendo com que então a glicose não consiga entrar dentro da célula, e consequentemente a pessoa ela vai ter uma grande quantidade de glicose no sangue e menos ATPs formadas. E na diabetes tipo 2 ocorre então uma grande quantidade, o pâncreas ele continua liberando a insulina, porém vai existir então resistência tecidual, e eles não vão conseguir se ligar ao receptor de insulina, e consequentemente a glicose vai continuar no sangue e não vão entrar nas células para a produção de energia. Quando o nível de glicose no sangue é alto, então ocorre a liberação de insulina, que vai estimular a entrada da glicose nas células, e aí consequentemente a insulina liberada pelo sangue vai até os tecidos alvos, acionando a captação e metabolismo da glicose. E isso aqui através da liberação de insulina. Quando então ocorre redução do nível de glicose no sangue, o pâncreas ele vai liberar o glucagon. O glucagon então ele vai quebrar o glicogênio, transformando em glicose, que vai mandar para o sangue, que vai então regularizar a quantidade de glicose. Então a gente vê que um é antagônico ao outro, né? Diminui a quantidade de glicose no sangue, aumenta a quantidade de glicose no sangue. A ação-resposta aqui, né? A gente sempre vai ter um feedback negativo, que é o reflexo inicial. Ele é desligado quando a quantidade de hormônio secretado ou a resposta atinge a concentração necessária. E aí, ou seja, né, a resposta é oposta ao estímulo.
Então, por exemplo, a gente tem o estímulo inicial, aí tem a resposta, ou vai ocorrer o estímulo, e aí com certeza para ele não continuar então, né, fazendo a secreção desses hormônios, esse estímulo ele vai ser desativado. O feedback positivo, quando a resposta reforça o estímulo inicial, em vez de diminuí-lo, assim é disparado um ciclo de resposta crescente que necessita de uma intervenção ou evento para interromper a resposta. Nesse caso aqui, então, estímulo inicial, vai ocorrer uma resposta e o estímulo ele vai fazer com que esse ciclo ele faça uma retroalimentação, então, continuando o ciclo. E aí um fator externo vai ser necessário para que interrompa esse ciclo do feedback positivo. Aqui, por exemplo, a inibição e o estímulo. A exposição ao frio vai fazer com que o hipotálamo aqui seja ativado, ative a hipófise, e aí a hipófise vai liberar o hormônio estimulante da tireoide, e a tireoide vai liberar então a tiroxina, tanto T3 quanto T4, que são os hormônios, que vão ter três ou quatro iodos, e aí eles vão ativar os tecidos e, consequentemente, eles vão fazer essa retroativação aqui para continuar liberando os hormônios da tireoide. E qual que é o fator externo, então, que vai fazer com que isso aqui pare? A exposição ao calor. Aqui, a gente tem, então, por exemplo, aquele mesma parte lá do pâncreas, onde se libera a insulina, e aí para se liberar a insulina, a glicose no sangue aqui vai ter que ter a hiperglicemia, ou seja, uma grande quantidade de glicose no sangue, vai estimular o pâncreas libera a insulina, e aí a glicose, ela, além de entrar para dentro das células para participar então da respiração celular, ela também vai ser armazenada na forma de glicogênio nos músculos e no fígado. Caso a gente tenha uma diminuição da glicose, a hipoglicemia, ele vai dar o estímulo para o pâncreas para liberar o glucagon, que vai quebrar o glicogênio e vai liberar a glicose no sangue. Então a gente tem aqui o feedback positivo. Então, por exemplo, contração, a concentração de solutos nos fluidos do corpo vai fazer com que a pessoa dê sede, consequentemente ela vai fazer a ingestão de água do mar, e isso aqui vai fazer, por exemplo, a pessoa ela está se afogando lá no mar, né? Então ela vai dar sede, ela ingere água do mar, vai dar mais sede ainda porque ela está ingerindo uma água, e isso aqui vai aumentar ainda a concentração de soludos no corpo e vai dar mais sede ainda, tá? Então isso aqui vai continuar. O feedback negativo, então a concentração de solutos nos fluidos do corpo vai dar sede, a pessoa ela vai ingerir água potável, vai dar o feedback negativo que vai ser rompido a sede da pessoa. Então, pessoal, a gente fica por aqui nas nossas aulas do sistema endócrino. Próxima aula, então, a gente vai ver mais sobre o sistema endócrino. Abraço a todos, fiquem todos com Deus e boas aulas.